Boa tarde, gente. Boa tarde. Nosso assunto agora completamente diferente daquele que a gente abordou pela manhã. Obviamente, um complementa o outro. E não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que a ventilação mecânica ela é uma técnica que todos vocês, como anestesistas, vão precisar entender e dominar. Eu sempre falo que daqui 5 anos, muito provavelmente, as nossas anestesias, praticamente 100% dos nossos pacientes, vão estar sob ventilação mecânica. Por um simples fato, o nosso paciente que está sob anestesia geral e bem anestesiado, ele vai cursar com depressão respiratória. Isso vai acontecer. O volume minuto desse paciente, ele vai ser reduzido. E isso fica nítido quando eu converso com alguns alunos da pós-graduação que começam a anestesiar e ainda não possuem o capnógrafo. E aí, trabalhando normalmente na ventilação espontânea, e quando eles adquirem o capnógrafo, a primeira coisa que eles vêm me perguntar é assim: Rafa, eu acho que o meu cap não veio quebrado. Aí eu pergunto, por quê? Porque o CO2 está muito alto. O CO2 está 60, 65, 58 e o meu paciente não está em depressão respiratória. Eu falei, tá. Aí ele fala assim para mim, não, mas antes de começar o procedimento cirúrgico, eu fiz um exame físico e a frequência respiratória estava em 20. E durante o procedimento anestésico, essa frequência respiratória não caiu. Manteve 20 o procedimento inteiro, ou até mesmo aumentou. Então o paciente não está em depressão respiratória. Esse CO2 está errado. E aí a gente tem que entender que o volume minuto é dependente de 2 variáveis. Uma é a frequência respiratória, sim, mas a outra é o volume corrente. A quantidade de oxigênio que esse paciente está inspirando e expirando. E por vezes a frequência respiratória se mantém a mesma. Mas quando você olha para o tórax do teu paciente, a respiração está mais curta, se assim a gente pode falar. Esse paciente está com um volume corrente menor. E, obviamente, esse volume minuto também foi reduzido. Então, a gente sempre fala, assista a ventilação do teu paciente nesse momento. Pegue o balão dele, aumente a quantidade de oxigênio que você está fornecendo, esse volume. E daí, magicamente, o CO2 do paciente em questão começa a reduzir. Então, o cálculo ele não estava quebrado, foi um erro de interpretação. Então, a ventilação mecânica, ela nos assegura isso. Ela vai fazer com que o teu paciente se mantenha em enorme capnia, se assim você desejar. Só que a gente entra numa outra questão muito importante. Quando a gente fala em ventilação mecânica, nós temos inúmeros paradigmas, inúmeros medos. Um deles, qual modalidade eu devo escolher? Será que é por pressão ou será que é por volume? E nós temos a visão de que talvez por pressão seja mais seguro, seja mais fácil. Mas será que é isso mesmo? Será que ventilar por volume não pode ser uma modalidade mais interessante para alguns pacientes? Ou será que ambas as modalidades elas têm um desfecho final muito parecido? Então aqui a gente vai mostrar para vocês como que vocês devem trabalhar com a ventilação mecânica dos pacientes. Mas eu garanto que a ventilação mecânica ela tem que estar no hall das técnicas que vocês vão dominar. Não tem como daqui a 3, 5 anos um anestesista falar assim, ó, não sei ventilar. Ele tem que saber. Então vamos lá. E agora a gente vai entrar na questão qual é essa técnica. Então, começamos assim. Quando que é indicado nós realizarmos a ventilação mecânica dos nossos pacientes? Será que todos os nossos pacientes, eles realmente precisam de ventilação mecânica? Ou será que existem pacientes na nossa anestesia que não existe essa necessidade? Que uma ventilação espontânea já vai ser mais do que suficiente? É isso que a gente precisa entender. Nós trouxemos aqui 2 imagens, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, e uma complementa a outra. Então, olha só,
quando nós pegamos essa imagem do nosso lado esquerdo, nós temos uma balança. E essa balança tem tanto o lado esquerdo como o lado direito. Vejam aqui, quando nós falamos do lado direito dessa balança, nós estamos falando da competência neuromuscular ventilatória dos nossos pacientes. E nós trabalhamos com isso em todo o procedimento anestésico. Aqui, gente, nós falamos principalmente do drive respiratório, o controlador central. É o drive respiratório que controla a ventilação dos nossos pacientes. Então, quando esse drive ventilatório, por algum motivo, está reduzido, a ventilação do nosso paciente também está prejudicada. Existem inúmeros fatores que podem reduzir o drive ventilatório, mas eu já adianto para vocês que um desses fatores são terapias farmacológicas. E na nossa anestesia, no nosso paciente sob anestesia geral, nós consequentemente reduzimos o drive ventilatório dos nossos pacientes. Isso é inevitável. Mas aqui eu estou falando de anestesia geral. Obviamente, existem inúmeros anestesistas que trabalham com o bloqueio local regional e não trabalham sob anestesia geral. Dessa maneira, esse drive ventilatório vai estar reduzido um pouco pelos sedativos, mas não de maneira tão evidente como os anestésicos gerais. Mas quem trabalha, assim como eu, sob anestesia geral, propofol, isoflurano, o drive ventilatório do paciente está reduzido. E, consequentemente, essa balança ela começa a se alterar, pesar de um lado para o outro. Então, no nosso lado direito, principalmente, nós vemos a importância do drive ventilatório. E no lado esquerdo, estamos falando sobre a carga respiratória. E a carga respiratória, nós podemos avaliar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a carga respiratória, a carga mecânica imposta às paredes torácicas. Será que isso aumenta ou diminui? O que pode aumentar ou reduzir essa mecânica, essa carga na parede torácica? Então, nós temos aqui alguns fatores. Um deles, uma distensão abdominal, uma obesidade. Eu estou falando aqui da parede torácica, mas, obviamente, também da parede abdominal, que vai englobar todo o sistema respiratório. Está intimamente relacionado ao diafragma. Então, quando nós temos alterações de obesidade, posição, eu estou aumentando essa carga em todo o sistema respiratório. Além disso, também temos o aumento da carga mecânica no sistema elástico, na parte alveolar. E aqui também se torna importante que estamos falando do componente elástico. Então, vamos supor uma PIP intrínseca. O que é isso? É uma auto-PIP. Esse paciente ele está armazenando quantidade de oxigênio dentro dos alvéolos. Ele não está conseguindo exalar tudo. E dessa maneira, eu aumento também a carga do componente elástico. A atelectasia. Quando o nosso paciente ele cursa com atelectasia, e eu já adianto para vocês, ele vai cursar se nós estivermos ventilando o nosso paciente com oxigênio 100%, além de outros fatores. Essa atelectasia vai diminuir o volume, essa capacidade desse pulmão. Então, eu aumento também esse componente dessa carga elástica. E aqui também temos o componente de edema alveolar. Então, qualquer edema alveolar pode alterar esse componente. Nós temos também o componente do volume minuto. Então, por exemplo, se o nosso paciente ele está em sepse, se o nosso paciente está hiperventilando, aumenta-se a carga dessa região, desta balança. E temos, finalmente, um dos componentes tão importantes para a anestesia, para os nossos pacientes atualmente, que é qual? É o componente resistivo. Então, aqui nós nos deparamos, por exemplo, com um paciente braquicefálico. Esse paciente braquicefálico, um pug, um bulldog, um American Bully, enfim,
ele tem aumento desse componente resistivo. As vias aéreas desse paciente são diferentes do que um paciente, por exemplo, um pastor alemão. Nós vemos que tudo isso vai interferir. Então, aqui quando nós falamos, por exemplo, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, estamos também falando desse componente resistivo. Então, a balança, gente, para a indicação da ventilação mecânica, o ideal é que ela esteja normal. Quando ela começa a se alterar, nós iremos ter a indicação dessa ventilação mecânica ou então a não indicação. Do nosso lado esquerdo, isso fica muito mais simples a gente traduzir. É como se fosse um resumo de tudo isso daqui. Então, olha só. Do nosso lado direito, temos a competência neuromuscular ventilatória. Então, quais são essas capacidades? O drive ventilatório, né? E a função do músculo. Então, em termos de força, por exemplo, tudo isso precisa estar ativo, precisa estar vigente, forte. Quando nós temos alterações desses componentes, essa balança começa a enfraquecer para um lado ou para o outro. Do nosso lado esquerdo, nós temos a carga. E aqui o papel mais importante está relacionado à mecânica respiratória. Então, quando nós vemos essa setinha aqui, estamos falando da complacência de todo o sistema respiratório. Ela pode estar reduzida. E aí nós falamos que a complacência do nosso paciente no sistema respiratório também está reduzida. Assim como a resistência pode estar aumentada. Então, dessa maneira, nós vamos ter a indicação ou não da ventilação. Então, vamos supor que o nosso paciente esteja com o drive ventilatório enfraquecido. Você utilizou uma anestesia geral. Esse paciente ele diminuiu o seu drive ventilatório. Ao diminuir o drive ventilatório, consequentemente, essa balança começa a pesar para o lado esquerdo. E para o lado esquerdo existe, olha só, a indicação da ventilação mecânica. Então, você perdeu o drive ventilatório do paciente, foi reduzido. Essa balança começou a ir para o lado esquerdo. Então, quando nós anestesiamos o nosso paciente, que nós perdemos esse drive ou reduzimos, nós vemos uma necessidade de uma mecânica ventilatória importante. Obviamente, quando isso pesa ainda mais para a esquerda, como a redução da complacência ou o aumento da resistência, no caso do bracocefálico, ainda mais essa balança está sendo deslocada para o lado esquerdo e ainda mais existe a necessidade da ventilação mecânica. Então, gente, dessa maneira, a gente conseguiu aqui entender que praticamente a grande maioria dos nossos pacientes não tem indicação da ventilação mecânica. A maioria dos nossos pacientes, eles vão estar com o drive ventilatório reduzido. Vamos entender que, por exemplo, em Campinas, as taxas bracocefálicas correspondem, eu acho que a 70%, 80% das minhas anestesias. E aqui tudo isso está alterado. Então a ventilação mecânica acaba sendo de suma importância. Aqui rapidamente para vocês entenderem como que um ventilador mecânico funciona, né? A gente acredita que o ventilador seja uma máquina super inteligente. Não é. O ventilador mecânico, a gente pode dizer que é uma máquina burra. Nós programamos o que ele precisa fazer. Se não tiver um bom anestesista, um bom intensivista, um bom fisioterapeuta que entenda disso, o aparelho de ventilação mecânica não vai conseguir ajudar em nada. Então, o aparelho, ele simplesmente faz aquilo que nós pedimos. E o aparelho de ventilação mecânica, basicamente, tem dois circuitos. A válvula, né, essa é parte do ramo inspiratório, e a válvula do ramo expiratório. São dois circuitos. Quando nós disparamos esse ventilador, quando você vai fazer uma pressão positiva, esse ventilador começa a funcionar, simplesmente essa válvula de fluxo ela se abre. Ao se abrir, esse fluxo é liberado, passa por todo o ramo inspiratório e vai chegar até o teu paciente. Obviamente, depois da fase inspiratória, nós temos a fase expiratória. E o que acontece na fase expiratória? Na fase expiratória, essa válvula de exalação se abre e
todo o ar sai do teu paciente. Lembre-se, a fase inspiratória é uma fase ativa. O ventilador mecânico, ele disparou, ele soprou para o teu paciente. A fase inspiratória é uma fase passiva. Depende de toda a elastância do pulmão e todo o sistema respiratório. Então, são fases diferentes que nós vamos entender aqui rapidamente como que elas funcionam. Então, nós temos, basicamente, a fase inspiratória e a fase expiratória. Vamos entender como que nós falamos na linguagem da ventilação mecânica. A fase inspiratória é o que nós chamamos de fase de disparo, ou trigger. E a fase de expiração, né, é a fase de ciclagem. Então, quando vocês olham assim, o paciente ciclou, o que significa isso? Significa simplesmente que houve uma transição da fase inspiratória para a fase expiratória. E quando vocês ouvem, o ventilador disparou, simplesmente está acontecendo a fase inspiratória. E para essa fase inspiratória acontecer, a válvula de fluxo, a válvula de fase inspiratória foi aberta, esse fluxo aconteceu. Para a gente visualizar, esse daqui é um gráfico de fluxo, não são todos os ventiladores que o gráfico de fluxo eles possuem, mas na grande maioria a gente tem. E esse gráfico de fluxo a gente consegue entender o que é a fase inspiratória e o que é a fase expiratória, a fase de disparo e de ciclagem. Então lembrem-se que eu falei para vocês que o disparo, a fase inspiratória, é a fase positiva. Então a gente vê a fase inspiratória em azul sendo positiva, acima da linha de zero. De repente, acontece a ciclagem. A ciclagem nada mais é do que a transição da fase inspiratória para a fase expiratória. E a ciclagem, em determinado momento, ela vai estar negativa. É um processo passivo. Não existe necessidade de gasto de energia por parte do ventilador. Automaticamente, esse ar vai sair pelas propriedades mecânicas do paciente, de todo o sistema respiratório. E aqui nós vemos também um gráfico de pressão, e a gente tem que entender, olhando para esse gráfico, quais são as fases de disparo, qual é a fase de ciclagem. Então, quando nós olhamos aqui, também, a fase de disparo é uma fase positiva, em que há o gasto de energia do ventilador. Então, veja como a pressão ela sai do zero e ela começa a subir. Nesse momento, aqui está escrito ciclagem, que é a transição da fase inspiratória para a fase expiratória. E quando é uma fase passiva, olha a pressão ela começa a cair. E aí muita gente pode se perguntar, não, a fase de ciclagem termina quando a linha toca o marco zero. Não é dessa maneira. Tá? A fase expiratória, ela vai desde essa queda até o momento de um novo disparo, onde acontece novamente essa fase expiratória. Então, vejam, a fase inspiratória do disparo, desse momento até o seu ápice, com essa linha tracejada. Essa é a fase de inspiração. Quando acontece a ciclagem, há a transição da fase inspiratória para a fase expiratória. E aí começa a expiração. Tocou no marco zero, nem sempre ela toca no marco zero, por quê? E na grande maioria das vezes não vai tocar, porque o nosso paciente está sob PIP. Nós mantemos ainda uma quantidade ali dentro. Então ela não vai tocar na PIP, vai tocar até o marco zero, ela vai tocar na PIP que você programou. E essa fase expiratória vai acontecer até o momento de um novo disparo. Quando acontece o momento do novo disparo, a fase expiratória acabou e a fase inspiratória novamente aconteceu. Mais do que isso, nós temos que entender que também existem ciclos que são controlados, ciclos que são assistidos e ciclos espontâneos. E aqui ficou muito fácil da gente conseguir entender com essa imagem. Aí aqui é um manual de um ventilador mecânico. Então, quando nós vemos essa figura desse personagem infantil sendo totalmente carregado, isso corresponde a ciclos controlados. O teu paciente não tem controle de absolutamente nada. Quem vai controlar a ventilação do nosso paciente é o ventilador mecânico. Somos nós.
Existe também os ciclos assistidos, os quais aqui vemos esse personagem infantil recebendo uma ajuda. Então, nesse momento, nesse tipo de ciclo, existe uma interação do paciente com o ventilador. Não existe também ciclos totalmente espontâneos, em que é o nosso paciente que vai realizar todo esse processo ventilatório. Na nossa anestesia, atualmente nós trabalhamos muito com ciclos controlados, mas também com ciclos que mestram, são os ciclos assistos controlados. Principalmente quando nós estamos na fase de desmame do nosso paciente. O paciente está despertando, eu quero desmamar ele do ventilador. Então nós transicionamos de um ciclo controlado para um ciclo assistido controlado. O paciente começa a ter estímulo e o ventilador ele só ajuda o que está acontecendo. Maravilha! Aqui nós temos a variável de controle. Então, todo ventilador vai ter uma variável de controle. Quais são elas? Pode ser a variável pressão ou a variável volume, mais especificamente fluxo. O ventilador entende como fluxo. E o ventilador ele controla apenas uma variável. Por isso que quando você vai selecionar no seu ventilador, você vai falar assim, quero trabalhar com a variável pressão. Ou não, quero trabalhar com a variável volume. Então, nessa tela, nesse ventilador da SDA, quando eu vou selecionar o módulo ventilatório que eu desejo, eu clico na parte de cima aqui do canto esquerdo e ele me dá 3 opções. Esse ventilador me dá 3 opções. Existem ventiladores que dão inúmeros tipos de ventilação. Nesse caso, eu posso trabalhar por VCV, que é por volume, PCV, por pressão, ou PSV, que é uma pressão de suporte. Hoje a gente está aqui para falar dessas duas modalidades. Então, olha só, vamos falar da modalidade por volume. O que nós vamos setar nessa modalidade? E eu garanto para vocês que é uma modalidade que muita gente ainda tem medo de trabalhar, porque parece altamente complexo. Até porque existe um motivo para isso. Nos cães, mais do que nos gatos, nós não temos, como no ser humano, um volume corrente já pré-determinado. A anatomia é muito diferente. Se a gente pegar nessa sala aqui hoje, todo mundo ficar de pé e a gente vê a nossa altura e o peso, a gente vai ser muito uniforme. Obviamente existem diferenças, mas nós somos muito parecidos. Com os cães, isso é muito diferente. Então você pode ter um pug que pesa 7 quilos, que é uma anatomia, e a gente tem um lípide com os mesmos 7 quilos, que a anatomia do sistema respiratório é totalmente diferente. Então, atualmente, nós não temos esse volume para a gente determinar. Então, nós tomamos algumas medidas para tentar acertar da melhor maneira. Então, é uma modalidade que realmente traz um pouco de desconforto para quem não entende ventilação mecânica. Por isso que a modalidade por pressão, no Brasil, ela é a mais utilizada. Mas se nós formos pegar para fora, Europa, Estados Unidos, a modalidade por volume, ela é a mais aceita. Então, o que eu vou selecionar aqui? Vou selecionar o volume que eu desejo enviar para o meu paciente. E como que eu faço isso na minha rotina? Geralmente, eu seleciono no paciente indivíduo um volume de mais ou menos 10 ml por quilo. Não existe, gente, um volume correto. A literatura pode falar de 6 a 15, vai depender muito do teu paciente. Mas eu começo na minha ventilação com 10 ml por quilo. Aqui a gente vai selecionar também a frequência respiratória, quantas vezes esse paciente vai respirar por minuto. Eu trabalho com mais ou menos 15 de frequência respiratória também. Nós selecionamos a relação inspiração e expiração. O que é isso? Entenda que quando você seta um número de frequência respiratória, a gente vai ter o tempo expiratório. O que é isso? É o tempo gasto para inspirar e expirar. O tempo inspiratório e expiratório é essa relação. Quanto que o ventilador vai gastar para fazer a fase de disparo, a fase inspiratória?
e quanto tempo ele vai gastar para a fase respiratória. No paciente rígido, geralmente essa relação de 1 para 2 é mais do que o suficiente. Só que isso se altera em alguns pacientes. Então você pega, por exemplo, um braquicefálico, que tem um aumento da resistência, simplesmente porque a via aérea dele é curta e a via aérea dele tem um raio baixo. Então ele tem uma dificuldade enorme de expiração. Então, nesse caso, a gente começa a aumentar essa relação e eu começo a dar mais tempo expiratório. Essa fase de expiração vai ser maior, para que esse ar consiga sair do paciente de maneira adequada e não se acumule e não cause o que nós chamamos de alto PIP. Obviamente, como que nós conseguimos ver isso? Não todo paciente acontece, nem todos os braquicefálicos. Nós conseguimos avaliar pelo gráfico de fluxo ou então pelos loops. Aqui a gente pode setar a pressão de pico máxima, mas aqui é algo que eu vou comentar com vocês que não leva grande importância para a gente. É como se fosse uma válvula de segurança, mas a pressão de pico é uma pressão que para a gente não nos preocupa. Nós temos que nos preocupar com a pressão de platô, não com a pressão de pico. Então aqui é muito tranquilo. A PIP, quantidade que vai ficar no alvéolo, para esse alvéolo diminuir parte de atelectasia, inflamação. Então nós sempre instituímos uma PIP para o nosso paciente, e aí muita gente fala, qual que é a melhor PIP para a gente colocar? Depende. Existe o que nós chamamos de PIP ideal, que nós fazemos a avaliação de alguns fatores, como hemodinâmica, SpO2, complacência, mas eu geralmente começo entre 3 a 5 de PIP. E aí, ao longo do procedimento, eu vou avaliando se eu preciso reduzir ou se eu preciso aumentar. O trigger, na verdade, é a sensibilidade. Se eu quero que esse modo ventilatório tenha a parte assistida, então se tiver, eu vou ligar o trigger. E a pausa inspiratória simplesmente serve para um fator, para que aconteça o fechamento da válvula inspiratória e da válvula expiratória e eu tenha um fluxo zero. Se eu ligar essa pausa inspiratória e acontecer esse fluxo zero, eu vou conseguir ter o que nós chamamos de pressão de platô. E essa pressão de platô é que realmente nos importa quando nós temos que avaliar a mecânica respiratória. A pressão de platô corresponde basicamente à pressão alveolar. Ela não é a pressão alveolar, porque eu não estou avaliando só a pressão dentro do alvéolo. Eu estou avaliando o sistema respiratório como um todo, mas é a que mais se aproxima dessa pressão dos alvéolos. Então, quero fazer a avaliação de pressão de platô, eu preciso ter uma pausa respiratória na nossa ventilação mecânica. Então, olha só, temos aqui, pelo modo por volume, 3 gráficos. Tá? O gráfico por pressão aqui embaixo, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume. E o que é importante vocês entenderem, que no modo por volume, o disparo, como que acontece? Que horas que o ventilador vai abrir a válvula inspiratória para acontecer o disparo e acontecer a inspiração? Ela é controlada pelo tempo. Você selecionou, naquele momento, o número de frequências respiratórias. Então, a partir do número de frequência respiratória, você institui um tempo no qual esse ventilador vai abrir a válvula inspiratória e vai disparar. Então, o disparo acontece pelo tempo. E a ciclagem? Quando que ele muda o modo da parte inspiratória para a fase expiratória? Simplesmente, pelo volume, a ciclagem acontece por 2 maneiras. Por volume. Ou seja, você mandou entregar 200 ml para o teu paciente. Ao término da entrega desses 200 ml, ele cicla. Ele passa da fase inspiratória para a fase expiratória. Mas também pode acontecer a ciclagem por tempo. E quando que ela acontece por tempo? Quando você ligou a pausa inspiratória. Se você ligar a pausa inspiratória para saber a pressão de platô, a ciclagem agora é controlada pelo tempo dessa pausa inspiratória. Então, são os 2 mecanismos para que aconteça essa ciclagem. E o fluxo, aqui ele é constante. Então, quando você setou os 200 ml, por exemplo,
Ele vai falar, tenho tantos segundos para entregar esse volume. Ele vai te dar um fluxo que vai ser constante, para que ao final ele consiga ter entregado o volume. E aqui, gente, o mais importante, a modalidade por volume, esse volume ele vai ser entregue para o teu paciente, faça chuva ou faça sol. A mecânica respiratória pode estar totalmente alterada. Você setou 200 ml, ele vai entregar 200 ml. Ele vai ter que fazer mais força em alguns casos e menos força em outros. Mas o volume, ele é entregue para o teu paciente. Então, aqui, na modalidade por volume, a entrega desse volume é totalmente garantida. E aqui a gente entra num processo que muita gente tem medo, que a gente precisa ficar tranquilo, que é o qual? Estou trabalhando por volume. E aí a gente setou aqui os 200 ml, com uma PIP de 5, uma frequência respiratória de 12 e uma relação de 1 para 2. Olha só o que está acontecendo. Isso daqui foi o que eu mandei o ventilador fazer. Isso daqui é o que está acontecendo. Então ele está entregando os 200 ml que você pediu. Só que, reparem aqui uma coisa que assustaria muita gente. Olha a pressão de pico desse paciente. Está com quase 20. Então, se você olhar assim, pô, está com 20 de pressão de pico, muita gente vai falar, está muito alta. Vai causar barotrauma no teu paciente. Só que não é bem assim. Porque lembre-se que eu falei, a pressão de pico, ela não é importante para a gente. O que é importante é aqui, ó, é a pressão de platô. Qual que é a pressão de platô do meu paciente? Se essa pressão de platô estiver baixa, independe da pressão de pico. Então, a gente tem que parar de ter medo do barotrauma por essa pressão de pico. Então, aqui fica fácil da gente entender isso, que isso é simplesmente alterado num paciente com aumento da resistência. Então, esse braquicefálico. Esse braquicefálico, a pressão de pico vai estar maior. Aqui é uma ventilação mecânica que eu estava fazendo, acho que era um PEG. Pressão de pico de 26. Altíssima. Então, se você olhasse todo mundo deve estar falando, 26 de pressão de pico, você vai ter um barotrauma. Só que quando nós fazemos a pausa respiratória, reparem aqui, estou com 26 de pressão de pico e a pressão de platô de 18. Então, existe uma grande diferença entre elas. Isso simplesmente aconteceu por um aumento da resistência. Então, é um braquicefálico que tinha um aumento de resistência, muito provavelmente também tinha uma DPOC, o qual eu coloquei um tubo endotraqueal, e a gente sabe que o tubo endotraqueal e os braquicefálicos a gente não consegue colocar um tubo grande, a gente usa geralmente um tubo menor, e aí eu aumentei ainda mais a resistência. Mas o importante que eu quero mostrar para vocês é que se eu não estivesse avaliando a pressão de platô, a gente ficaria com muito medo. Nossa, eu estou com 26 de pressão, vou causar um barotrauma. Mas, quando a gente tem a pausa respiratória, para a gente conseguir avaliar essa pressão de platô, tudo fica mais em segurança. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai trabalhar com ventilação mecânica, a gente tem a pausa respiratória para conseguir avaliar essa pressão de platô e, consequentemente, essa pressão alveolar, ela se faz fundamental. Um dos fatores que eu gosto muito de trabalhar com a modalidade por volume é que eu garanto o volume minuto. Lembre, volume minuto, volume corrente versus frequência respiratória. E eu mostrei para vocês que quando nós selecionamos a modalidade por volume, eu seleciono, eu seto o volume e eu seto a frequência respiratória. Então, eu tenho o controle total do volume minuto do meu paciente. Então, não vai alterar. Eu consigo entregar aquilo que eu desejo. E quando isso é importante? Olha só, no procedimento de neurocirurgia. Quem trabalha com neurocirurgia sabe que a gente jamais pode ter o que nós chamamos de hipercapnia nesse paciente. A hipercapnia vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e vai aumentar a pressão intracraniana. Então, eu preciso manter o ET-CO2 no paciente entre 35 e 45, às vezes até um pouco menos. Só que para eu conseguir manter esse paciente em normocapnia, eu preciso simplesmente garantir o volume minuto. E qual a melhor maneira de garantir o volume, se não a modalidade por volume? Então, para esse tipo de procedimento,
eu dou preferência à modalidade por volume, que eu consigo manter o meu PCA2 simplesmente naquilo que eu desejo. Então, olha só, isso aqui foi uma craniotomia, a gente foi retirar um tumor no cérebro do nosso paciente e nós precisávamos manter o paciente na capnia. 37 do PCA2, então eu estou controlando aquilo que eu desejo sem ter maiores preocupações. Agora imagina, se você não consegue controlar isso, a alteração do CO2 ela pode ser implícita. Esse paciente ele pode cursar com hipercapnia, que vai ser altamente deletério. Aqui, ó, a gente chama o paciente, modalidade por volume, pressão de pico aqui 16, de platô 13,6, que é um super tranquilo. Sem dor de cabeça, gente. Se eu tenho aquilo que eu desejava no ventilador, o ventilador está entregando aquilo que eu precisava e o meu paciente super estável. Então, olha só, a influência da mecânica respiratória aqui vai importar? É óbvio que ela vai importar, né? Mas ela vai importar variando muito mais a pressão do que o volume. Como eu falei para vocês, o volume ele vai ser entregue. Agora, a pressão de pico, né, a pressão respiratória, ela é uma consequência. Então, por exemplo, quando a gente tem esse paciente, esse PUG, a gente começa dessa complicação porque eu aumentei a resistência e a gente começa a ver um aumento dessa pressão de pico. Mas, como eu falei, ela não é assustadora para a gente, porque nós vamos trabalhar com a pressão de platô. Agora, quando eu trabalho com a modalidade por pressão, eu não consigo mais setar o volume do meu paciente. O que eu vou conseguir setar é a pressão respiratória. Então, o volume é uma consequência de inúmeros fatores. Então, nesse momento, a tela do ventilador SA, eu vou setar qual a pressão respiratória que eu desejo, qual a frequência, qual a relação I, qual a PIP, se eu quero fazer pausa respiratória ou não, e se eu vou querer fazer um mal assistido ligando o trigger. Então, é dessa maneira que eu vou setar o ventilador. Então, aqui a gente já consegue ver o quê? Que eu não consigo setar o volume. Então, o volume no minuto não é garantido, porque eu só consegui garantir a frequência respiratória. O volume corrente é uma consequência dessa pressão e da mecânica respiratória. Então, vejam os gráficos por volume. O gráfico por pressão, aqui é o volume, aqui é o fluxo e aqui é a pressão. E diferentemente da modalidade por volume, a ciclagem ela não acontece porque o volume foi entregue, acontece pelo tempo. Então, o tempo que vai determinar quando que ele deve ciclar. E, obviamente, o disparo também acontece pelo tempo, pelo número de frequência respiratória. E aqui o mais interessante é o fluxo. O fluxo ele é livre. E por que isso é importante? Para quem trabalha na UTI e coloca o paciente na ventilação mecânica e está na modalidade assistida, pelo fluxo ser livre, aquele paciente que nós falamos que está com fome de oxigênio, aqui ele fica muito melhor na ventilação mecânica. A chance de assincronia acaba sendo menor, porque a hora que ele está inspirando, por pressão, aumenta-se o fluxo. Então, eu diminuo a chance de assincronia nesses pacientes. Agora, para quem trabalha com ventilação mecânica controlada, como eu, isso aqui pouco importa. Então, olha só. Aqui é a tela do ventilador por pressão. Eu setei 15 de pressão respiratória, 5 de PIP, 2 de respiratória. Agora, o que ele vai fazer vai depender de alguns fatores. Então, 15 de pressão respiratória resultou em 145 ml de volume. Resultou uma PIP de 5,4 que manteve, mas aqui está sem a pressão de platô. O que eu quero que vocês considerem que é muito importante. Se você precisa segurar o volume corrente, e obviamente o volume minuto, essa modalidade pode ser um problema, simplesmente porque a mecânica respiratória vai alterar o volume. Um exemplo simples, aquele paciente que está numa limpeza de tártaro, numa tartarectomia, e você setou 15 de pressão respiratória, e ele está ventilando normalmente, o CO2 do teu paciente está normal, assim, achei a pressão ideal para o teu paciente. E aí, por um descuido, o cirurgião apoia o braço dele no tórax do teu paciente. Ao apoiar o braço no tórax do teu paciente,
mudou completamente a mecânica respiratória. Essa pressão de 15 que você citou, ela foi atingida muito mais rapidamente. E por ter sido atingida mais rapidamente, agora o volume não é mais 145. O volume é muito menor. E o teu paciente começa a cursar com hipercapnia. Então a gente tem esse grande problema. Quem for trabalhar com a modalidade por pressão precisa ficar atento a isso. Qual o volume que está sendo entregue. E aqui a gente entra num outro ponto de discussão muito importante. Muitos dos nossos ventiladores não informam esse volume. E aí a gente fica cego. A gente fica trabalhando apenas pela TSO2. Então pode ser um grande problema. E como que nós podemos fazer para aumentar esse volume quando eu estou trabalhando por pressão? Né? Eu seto a pressão, mas eu não seto o volume. Mas como que eu faço para que esse ventilador possa entregar mais volume? Simplesmente, eu posso aumentar a pressão de pico. Então, se eu tenho 15, se eu quero entregar mais volume, é só você aumentar. Eu posso aumentar o tempo inspiratório do meu paciente, ou eu posso reduzir o que nós chamamos de rise time, que eu já vou passar para vocês o que é. Simplesmente venho aqui. Quando eu aumento o tempo inspiratório, vejam por esse gráfico, o tempo inspiratório está 0,6 segundos. Olha o volume que foi entregue. Quando você começa a aumentar esse tempo inspiratório de 0,6 para 1,4, veja que o volume também aumentou. Quanto maior o tempo inspiratório, maior o volume que é entregue. Então, se o seu ventilador você consegue ajustar o tempo inspiratório, você consegue alterar também o volume do paciente. E o rise time, que alguns ventiladores têm, é o que nós chamamos de rampa ou tempo de subida. Nada mais é o que? Qual a velocidade que esse ventilador ele vai entregar o que você está pedindo? Né? Então, quando a gente olha essa primeira linha aqui, ó, aqui é um rise time curto, ele entregou muito rapidamente o que você precisava. Vejam aqui como o rise time maior, ele vai entregar a mesma pressão, obviamente, mas aqui ele demorou muito mais. O tempo de subida foi maior, e isso implica diretamente no volume. Quanto mais rápido ele chega à pressão que você setou, maior é o volume. Obviamente, maior é o fluxo. Quanto mais devagar é a chegada até a pressão que você determinou, obviamente o volume também muda. Então, por vezes, na ventilação mecânica, você deseja só alterar o rise time e você consegue ajustar o volume do teu paciente indiretamente. E como eu falei, na modalidade por volume, a segurança que nós temos é a pressão de platô. A gente precisa fazer aquela pausa inspiratória, mas na modalidade por pressão também isso existe. Eu posso fazer a pausa inspiratória da mesma maneira que eu vou conseguir também ter a pressão de platô. E aí fica fácil da gente conseguir avaliar a mecânica respiratória do nosso paciente. E o que pode alterar essa mecânica? Né? Então veja o seguinte. Quando a complacência do sistema respiratório reduz, diminui. Então, o que seria diminuir essa complacência? Um paciente obeso, por exemplo. Um paciente obeso está com a complacência baixa. Ou quando essa resistência aumenta, no caso dos bracocefálicos, por exemplo, consequentemente, o volume corrente ele é reduzido. A entrega desse volume é muito menor. Porém, quando essa complacência aumenta ou melhora, ou essa resistência diminui, o volume corrente consequentemente também aumenta. E a gente consegue ver isso nitidamente durante a ventilação mecânica. Por vezes, durante o procedimento cirúrgico, a gente vai avaliar a complacência do nosso paciente e a complacência reduziu. Simplesmente, por exemplo, por uma atelectasia. Quando você aumenta a PIP para tentar corrigir isso, obviamente a complacência muda e o volume acaba sendo mais eficiente. Então a gente consegue trabalhar isso muito bem durante a ventilação, avaliando todos esses gráficos. Então a gente tem que alinhar o nosso conhecimento com os gráficos do ventilador. E aqui uma parte importante. Qual é o melhor modo ventilatório? Por pressão ou por volume?
Gente, não existe um desfecho mais favorável entre uma modalidade e outra. Nós, como anestesistas, nós precisamos entender os dois modos e saber trabalhar com eles. Então, óbvio que vai ter paciente que vai se beneficiar pelo modo por volume, mas vai ter paciente que o modo compressão vai ser mais interessante. Então, quem vai determinar qual o melhor modo ventilatório não somos nós, é o nosso paciente. O paciente vai falar para a gente, eu quero esse modo, por conta disso. E cabe a nós entendermos todo o funcionamento para que a gente possa trabalhar de maneira segura. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.